É muito bom estar novamente com todos vocês para nós falarmos e refletirmos sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Para mantermos esse ambiente de alegria e de calma, já preparado pelos amigos espirituais que nos ajudam em a nossa caminhada, vamos fazer uma prece para início. Obrigado, Mestre Jesus, por sempre estar conosco nos momentos difíceis e nos momentos alegres. E que a palavra do Evangelho de hoje possa iluminar a nossa mente, transbordando a nossa alma em uma essência de paz e luz viva. E nós estamos em paz, porque vencemos obstáculos que estavam impedindo o nosso crescimento, enfrentamos a nossa preguiça e a má vontade, vencemos a inércia da vida e encontramos amigos espirituais caridosos, amorosos, que nos sustentam a caminhada. Que a luz desça sobre os nossos corpos e reflita em nossa alma toda a verdade, o caminho e a grandeza do Pai misericordioso ao nosso lado. Obrigado, Mestre. Hoje, nós iremos fazer uma reflexão sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem como tema principal servir a Deus e a Mamon. E vamos fazer uma reflexão sobre as nossas dificuldades em saber priorizar as coisas do espírito, pois nós estamos imersos em um mundo material que nos confunde sobre o que é essencial em nossa conduta. E uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mas antes de nós continuarmos, vamos entender um pouco sobre o que significa a palavra Mamon. Mamon é um termo aramaico que significa segurança ou aquilo que se pode contar. É uma coisa duradoura. Jesus usou esse termo para explicar uma visão que contrasta com o desprendimento e a confiança absoluta em Deus para suprir as nossas necessidades. Em vez disso, Mamon representa a primazia dos bens materiais. E essa atitude é totalmente incompatível com a fé ensinada por Jesus. Dado que é impossível conciliar ambos, isso leva a uma decisão de lealdade em um sentido ou em outro. Podemos dizer que a palavra mamon representa o império das coisas materiais, dos prazeres desequilibrados que destroem os sentimentos de espiritualidade, únicos capazes de conduzir o homem à verdadeira felicidade. E continuando nossos ensinos de hoje, uma outra passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos de 16 a 24, nos ensina. Então, aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E o moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse então Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que é bem difícil um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Em uma nota, Kardec, ele nos explica
que essa figura arrojada pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe uma relação entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo ou um cabo, e na tradução deram-lhe o primeiro dos significados, mas é provável que Jesus tenha empregado com a outra significação. É, pelo menos, mais natural. E nessa passagem do Evangelho, nós podemos notar algumas observações importantes que Jesus fez ao jovem e que cabem também a nós. A observação: por que me chamas bons? Bom só Deus o é? Mostra a humildade de Jesus, não deixando de ensinar que ele é o nosso irmão mais velho e que somente Deus é bom. Ao pedir ao jovem a observação dos mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo, mostra que o seu ensino não estava contra a lei mosaica e que para nós chegarmos à perfeição, a estrada é longa e árdua, mas precisamos iniciar com a prática de pequenos gestos que permitirão o exercício de grandes virtudes. O jovem afirma que já está caminhando pelo bom caminho e quer saber se está faltando alguma coisa e como deve continuar. E Jesus, que era conhecedor da alma humana, disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Podemos notar, pela atitude do jovem, que ele ainda estava muito apegado ao dinheiro, que utilizava apenas em proveito próprio. E essa atitude tornava o jovem prisioneiro de si mesmo, impedindo de praticar a caridade, e essa atitude afastava-o do único caminho que conduz à felicidade. A prova da fortuna é muito difícil, pois estimula o nosso orgulho e egoísmo, o que torna muitas vezes um empecilho ao nosso progresso espiritual. E a verdadeira riqueza é a riqueza do espírito. Em resumo, a observância dos mandamentos é importante e devemos praticar com amor puro, sem receio de como será avaliado pelos companheiros que caminham ao nosso lado. Precisamos também exercitar outras virtudes para promover o aperfeiçoamento do espírito. A prática desta ou daquela virtude é uma exigência do próprio espírito, movido pelas leis do progresso, que ele anseia por outras práticas que o levem à perfeição. Pedindo ao jovem para que venda tudo o que possuía, está ensinando o desapego aos bens materiais, evidenciando que na vida o mais importante é a busca pelas coisas espirituais. Os bens materiais são meios que nos são concebidos para esse fim. Porém, não podem constituir um obstáculo para o nosso avanço espiritual. Quem recebe a prova da fortuna sofre com maior intensidade o apelo das tentações do mundo e dos gozos materiais que se opõem ao anseio do espírito e o afastam de Deus. Mas nós precisamos refletir um pouco sobre o porquê Jesus dizer: digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Primeiro, se a riqueza for obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como podemos interpretar segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma. Mas Deus é amor, misericórdia, Ele é caridade e justiça, portanto, não cometeria essa atitude. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, pela fascinação que ela exerce e pelas tentações que gera,
é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus os pensamentos. Observamos, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza e esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilham, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Essa jornada da riqueza é difícil, porém não é impossível e pode ser um meio de salvação para aqueles que sabem servir-se. Quando Jesus disse àquele homem que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão, nem orgulhoso. Poderia honrar o seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. E isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Compete ao homem fazer da riqueza um bem, porque não sendo um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Para trabalhos que são obras dos séculos, tem o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra, procurar na ciência os meios de executar com maior segurança e rapidez. Mas, para executar certas tarefas, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem ampliam e desenvolvem a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, ou ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não haverá grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante e nem pesquisa. Com razão, é a riqueza considerada elemento de progresso. E podemos afirmar desta maneira que a riqueza e a miséria não são prêmios nem castigo de Deus. São situações transitórias que o homem experimenta no processo de evolução espiritual. Longe de ser um mal, a riqueza é fator de progresso material do planeta e do bem-estar da humanidade. Dois espíritos que foram colaboradores de Allan Kardec na codificação trazem para nós algumas reflexões sobre o tema. E eles nos falam: não podeis servir a deuses e a mamon. É a advertência que recebemos para olhar o nosso interior e verificar se o amor ao ouro nos domina. Qual será a nossa atitude para adquirir mais posses? Porque o ouro e as posses nos levam a sermos maiores do que os outros homens e nos darão todos os gozos das paixões. Estando comprometidos com essas atitudes, estaremos a serviço de Mamon. Evidenciando o amor aos bens e gozos materiais, que é incompatível com o amor a Deus e ao próximo, porque aprisiona o homem nas cadeias do egoísmo, levando-o a empregar sua riqueza exclusivamente na satisfação pessoal. E continua o nosso amigo a explicar que o melhor emprego que se pode dar à riqueza está contida nas palavras: amai-vos uns aos outros. Eis
a solução deste problema. Amai-vos uns aos outros é o segredo do bom emprego das riquezas, porque quando somos animados pelo amor do próximo, temos traçada a linha do correto proceder. Utilizar a riqueza de modo a mobilizar a caridade entre irmãos é o que nos pede sem cessar a nossa consciência. Não a caridade fria e egoísta, da qual espalhamos ao nosso redor o supérfluo de uma existência dourada. Não, a caridade sem sentimento de amor. A caridade, a caridade aplicada, plena de amor, que procura a desgraça e ergue sem amor e sem humilhar. A caridade, ela é paciente, ela é benigna, ela não é invejosa nem ambiciosa, não se irrita e nem suspeita mal. Portanto, não vamos afastar os que se queixam com receio de sermos enganados. Vamos ao encontro das origens do mal. Aliviar primeiro, em seguida, informar-se e verificar se o trabalho, os conselhos e mesmo a afeição não serão mais eficientes do que a esmola. Vamos espalhar em torno de nós, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho e o amor do próximo. Vamos colocar as nossas riquezas sobre uma base segura que nunca nos faltará e que retornará em grandes lucros, a das boas obras. Vamos também utilizar da riqueza da inteligência, como utilizamos da riqueza do ouro, distribuindo ao nosso redor os tesouros da instrução, derramando sobre nossos irmãos o tesouro do nosso amor, e eles frutificarão. Quando paramos e refletimos sobre o quão curta é nossa vida material, ficamos impressionados com a nossa preocupação irracional em adquirir o bem-estar material, ao passo que, na maioria das vezes, não damos importância ao nosso aprimoramento moral e, como sabemos, é o que importa para a eternidade. Aprendamos a valorizar a verdadeira vida, que é a vida espiritual, guardando tesouros onde nem a traça e a ferrugem comem. Nossas virtudes, a paciência e caridade, amor fraternal, é o que iremos levar para a vida espiritual. Tudo pertence a Deus e, portanto, não temos posse definitiva dos bens materiais. Do que encontramos ao chegar e deixamos ao partir, e somente utilizamos enquanto aqui permanecemos, somos, portanto, usufrutuários dos bens materiais, já que somos forçados a abandonar tudo e não temos desta riqueza a posse absoluta. Podemos e devemos utilizar as riquezas materiais em benefício dos mais necessitados, diminuindo suas dores, promovendo o progresso a favor de toda a humanidade. A função da desigualdade e da riqueza não é punir os mais pobres, mas estimular a humanidade a caminhar, desenvolver e, desta maneira, promover o progresso físico e moral do planeta. Refletindo assim, que tudo que é de uso do corpo não nos pertence, mas o que é de uso da alma, como a inteligência, os conhecimentos adquiridos, as qualidades morais, como caridade, humildade, fraternidade, etc., pertencerão ao espírito acompanhando o mesmo após o desencarne. E depende somente de nós sermos mais ricos ao partirmos do que ao chegarmos. Somente será observada a soma das virtudes que possuímos pelo brilho radiante do nosso espírito. E finalizando, vamos ouvir uma mensagem de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, intitulado Atendamos. E ele começa assim: quando o mestre ensinou que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, não desejava, por certo, dividir as criaturas em dois campos opostos, dos quais os ricos e os pobres, os bons e os maus, os justos e injustos da terra se guerreassem constantemente. Encontrando um doente que nos propomos aliviar ou a curar, efetuamos imediatamente a separação
entre enfermo e enfermidade, atacando a moléstia e protegendo-lhe a vítima. Ninguém cogita de eliminar socorrendo ou de matar medicando. Desse modo, em nos sentindo defrontados pelo avarento, saibamos afastá-lo da usura, despertando-o para a caridade. Se somos chamados a cooperar no levantamento de alguém que se entregou ao vício, ajudemo-lo a soerguer-se com a verdadeira confiança em si mesmo, devidamente restaurada. Se o mestre nos pede o concurso amigo ao lado de um criminoso, busquemos estipar-lhe as chagas do remorso, restabelecendo-lhe as oportunidades de refazer e servir. Colaboremos com o Senhor em sua obra divina, acendendo luz na sombra e oferecendo bem ao mal, a fim de convertermos a animalidade primitiva em humanidade real. Nada existe na criação de Deus sem uma boa parte. Esforcemo-nos por desenvolver os menores princípios de elevação que nos felicitem o caminho, buscando nas almas, por mais aparentemente transviadas ou infelizes, a parte melhor de que são portadoras. E, embora movimentando os nossos recursos entre os grandes expoentes do erro e da maldade, da desordem, da indisciplina, do delito e da viciação, estaremos realmente a serviço do Senhor, que nos confiou, com o aprendizado da terra, a nossa bendita oportunidade de aperfeiçoamento e de satisfação. E obrigado, assim, pela atenção de todos. E vamos agora, que já estamos carregados pelo amor do nosso Mestre Jesus, pelas suas palavras que refletem dentro de nós e nos levam ao encontro do nosso irmão necessitado, a fazermos uma vibração externando todos esses sentimentos que nós já temos dentro de nós em benefício das pessoas que queremos auxiliar. Então, assim, vamos elevar o nosso pensamento e convidar Jesus a caminhar ao nosso lado, indo ao encontro dos nossos familiares. Ali estão todos eles que Deus, nosso Pai, colocou ao nosso lado, nessa encarnação, para sermos o próximo do próximo, abraçando cada um deles, desejando a paz, a confiança, para que eles possam caminhar com segurança, apoiados nas divinas leis do Mestre Jesus. E assim, demonstrando nosso carinho e amor por todos, abraçando fortemente todos eles, de encontro aos nossos corações. E aquele que é um pouquinho mais difícil do nosso relacionamento, ele sentirá o pulsar dos nossos corações, de alegria, porque há quanto tempo estávamos afastados, há quanto tempo não nos abraçávamos com amor e carinho, perdão e justiça divina no caminhar de todos nós. Vibremos então pelos nossos familiares. E vibremos também por aquele amigo doente, necessitado de um amor, de um amparo e de um carinho. Então vamos com Jesus, que é o médico das almas, até esse amigo, segurando em suas mãos, para que ele sinta que não está sozinho. Vamos deixá-lo falar, desabafar, tirar de dentro de si tudo aquilo que está te machucando. Assim ele vai poder se aliviar, entrar em contato consigo mesmo e encontrar a paz tão necessária ao refazimento. E aí nós entramos com as sementes do Evangelho que vão frutificar em nosso irmão a alegria e a certeza, a fé e a confiança no mundo maior, na vida espiritual. E ali ele encontrará todo o que ele necessita para o seu crescimento. Vibremos então por esse.
assim, com nossos corações mais aliviados, agradecemos a Jesus essas oportunidades que temos de estar aqui falando, ouvindo, sentindo o seu Evangelho. Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade e que todos nós possamos estar em paz e que continuemos a nossa caminhada rumo ao nosso Pai, que nos espera de braços abertos. Até mais, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos.